Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui reunidos para um encontro virtual. Desta vez, nosso tema de aula é regência verbal, tema integrante do nosso curso de nivelamento em língua portuguesa. Vamos lá! Bem, nesse exemplo aqui temos os desabrigados precisam de medicação, tá? Então, na oração os desabrigados precisam de medicação, temos aqui o verbo precisar, certo? E quem precisa, precisa de algo. Nesse caso aqui, ó, de medicação. Então, o verbo precisar é o termo regente, de medicação o termo regido, e aí, por ser o verbo precisar um verbo de transitividade indireta, certo? E aí ele rege um objeto indireto, que nesse caso tem que vir iniciado, precedido de preposição. Ok? Então, como estávamos falando antes, há necessidade de tocarmos aí no que seria o verbo transitivo direto, o transitivo indireto, porque não exige essa preposição. Então, por conta disso, trazemos aí uma exemplificação bastante simples, né? A gente encontrou isso aí na internet, muito fácil de encontrar, e como está bem didático, aí vamos utilizar. Veja só, verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, certo? Pede um complemento. No entanto, essa complementação não vem precedida de preposição. Então, gente, sempre digo a todos os alunos, prestem atenção na nominalização do tema, do assunto. Se ele é um transitivo, ele tem um trânsito, tá certo? E ele tem um trânsito direto, então ele não precisa de uma preposição para fazer essa ponte, tá certo? Essa ligadura entre o termo regente e o termo regido. Olha só aqui, ó. Comprou, quem compra, compra o quê? Quem diz algo, disse o quê? Quem encontrou, encontrou algo ou encontrou quem, tá? Nenhuma dessas perspectivas de uso aqui a gente vai ter a necessidade da preposição. Então, olha só o exemplo. Fatos inacreditáveis relatou aquele turista. Tá certo? Aqui a frase está na ordem direta, mas se a gente passar para a ordem direta, veja, aquele turista relatou, quem relata, relata algo, relatou fatos inacreditáveis. Então, o objeto direto não há necessidade aí de preposição. No entanto, os verbos transitivos indiretos, então o nome já diz, ele é indireto por quê? Porque ele precisa de uma ponte para fazer essa ligadura. Então, essa ponte é dada pela preposição, certo? Então, o verbo transitivo direto e indireto, todos eles exigem um complemento. No entanto, o direto não precisa dessa preposição para fazer a ligadura, porque já é direto. O indireto, sim, ele precisa dessa preposição. Então, quem gosta, gosta de que, de alguma coisa, de alguém. Quem obedece, obedece a quem. Quem confia em quem. Então, todas as vezes que formos perguntar ao verbo, já traremos aí uma pista dessa necessidade da transitividade direta e indireta e, por conseguinte, o uso ou não da preposição. Então, assistir a uma cena impressionante, né? Aqui temos o verbo assistir, que denota uma atenção maior, vamos ver mais adiante, porque ele pode assumir várias situações. Nesse caso aqui, ele é um objeto indireto, porque ele está com um sentido não de dar assistência, tá certo? Não de dar assistência, mas sim de ver, né? de prestar atenção. Ok? Vamos ver mais adiante. Vamos lá, então? Bem, antes de entrarmos nessas situações de uso de alguns verbos que denotam algum cuidado, vamos trazer aí uma observação importante. Há verbos que admitem mais de uma regência, né? É fato. Ou seja, eles exigem complementos diferentes, tanto como objeto direto como objeto indireto, né? De acordo com o sentido que eles vão assumir na oração. Alguns verbos têm a necessidade de que sejam atrelados ao uso da perspectiva de significância do que vem após. E outras situações, a própria significância do verbo. Eu explico melhor. No exemplo 1, sua atitude implica elogio. Aqui o verbo implicar, ele tem sentido de trazer como consequência, acarretar, provocar, tornar necessário. Ou seja, todas as vezes que eu tiver a necessidade de utilizar o verbo implicar,
eu tenho que perceber se o sentido desse verbo está trazendo à tona o sentido de uma provocação, de um acarretamento. Então, sua atitude implica elogio. Nesse caso aqui, ele é direto, transitivo direto. Então, ó, não há necessidade dessa preposição. Ok? Porque é direto. Ok? É transitivo direto. Agora, você implica muito com sua irmã. Nesse sentido aqui, o verbo implicar tem o sentido de impaciência, de má vontade. Então, ele aqui é um transitivo indireto. Então, quem implica, implica com alguém. Tá certo? Tem implicância com alguém. Olha aqui ó, a preposição. No terceiro exemplo, implicaram o chefe do departamento em crime de corrupção. Nessa perspectiva, o verbo implicar está assumindo a significância de envolvimento, de comprometimento. Então, ele vai ser transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quando eu digo assim, olha, implicaram, envolveram, tá certo? Quem envolve alguém. Não precisa de preposição, é transitivo direto. Implicaram o chefe, envolveram o chefe. Agora, envolver o chefe em quê? Aí a pergunta. Se é em, vai aparecer aqui a preposição, então o restante transitivo e direto. Perceberam aí? O verbo implicar, então, assume essas duas perspectivas, transitividade direta e indireta. Deu para lembrar? Ok? Se é transitivo direto, é objeto direto. Se é transitivo direto, é objeto indireto. E teremos aí também algumas situações de verbos intransitivos. Tá? Essa intransitividade denota que ele por si só, né, por assim dizer, já se basta, mas vamos ver mais adiante, a explicação vai ficar mais fácil. Mais uma situação de nota importante aí. Os pronomes pessoais oblíquos, né, o, a, os, as, e as suas formas lo, las, los, aí repetiu aqui las, né, tem o erro de digitação, no, na, nos e nas, eles funcionam sempre como objeto direto, gente, certo? Então, o objeto direto ele não vai haver necessidade de preposição. Então, implicaram-no em crime de corrupção. Veja que é a mesma frase anterior, mesma oração anterior. No entanto, eu estou substituindo o chefe do departamento, que é ele. Né? Implicaram-no. É objeto direto. Agora, os pronomes oblíquos lhe e o seu plural, ele vai funcionar sempre como objeto indireto, né? Quando estiver se referindo às pessoas. Deram voz de prisão ao chefe do departamento. Deram voz de prisão a ele. Deram-lhe. Certo? Deram a quem? Né? Deram-lhe. Tá? Certo? Então, objeto indireto aí funciona objeto direto. Certo? Deu para entender? Se tiverem dúvidas, repito, sempre dispondo lá na nossa área de dúvida da plataforma virtual, que estaremos à disposição aí para atendê-los, ok? Bem, vamos partir agora para os verbos que causam dúvidas quanto à regência, tá ok? O verbo agradar, né? Lembram que lá no início a gente chamou a atenção para as várias situações de uso por força da significância. Nesse sentido aqui de acariciar, ele vai ser transitivo direto, ele não vai reger o objeto com preposição. Então, chorando, o pai acariciava os filhos, tá? Então, agradava os filhos. Não há necessidade de preposição aqui. Agora, veja só, se ele estiver assumindo o sentido de satisfazer, de contentar, ele vai ser transitivo direto e aí, claro, a utilização da preposição vai ser necessária. Ó. As condições de pagamento não agradaram, não satisfizeram, não contentaram a quem? Ao jovem ator. Nesse sentido aqui, ó, preposição, porque ele tem a função de transitividade indireta. Ok? Tá dando para aprender direitinho aí? Vamos adiante, tá ok? Ok. Com o verbo aspirar, a situação também se dá com a mesma perspectiva dos demais, tá certo? Temos que observar a função que o verbo aspirar exerce dentro das orações. Vejam, na letra A, temos aí, ó, aspirar com o sentido de sorver, né? Respirar. Então, quando ele estiver assumindo essas duas situações, essas duas significações, ele será um verbo transitivo direto, ou seja, não haverá necessidade do objeto direto estar precedido aí de uma situação pronominal. Ontem ela aspirou, ela sorveu, respirou o novo perfume, ok? Agora percebam, no sentido de desejar, pretender, ele será transitivo indireto, exigindo a preposição a. Veja só, dois escriturários aspiravam
ao quê? Ao cargo de chefia. Eles desejavam o cargo de chefia, eles pretendiam o cargo de chefia. Nesses dois casos aqui, temos a utilização do verbo aspirar com sentidos diferentes. Portanto, há de se perceber as suas funções para a identificação da transitividade direta ou indireta e assim verificar a necessidade da partícula preposicional. Bem, agora temos aí o verbo assistir. O verbo assistir muito pouco utilizado no nosso vocabulário cotidiano, mas que percebo uma situação de, justamente por conta disso, não abstrairmos os sentidos diversos que esse verbo assume quando da utilização. Veja, no sentido de prestar assistência, de socorrer, de dar uma ajuda, ele vai ser transitivo direto. Ó, os seus enfermeiros assistiram, ou prestaram assistência, ou socorreram, ou ajudaram a paciente. O paciente, o homem, a mulher. Os enfermeiros assistiram a mulher, os enfermeiros assistiram o homem, os enfermeiros deram uma assistência, tá certo? Agora, vejam só, se assistir estiver com sentido de ver, de presenciar, tá certo? Nesse caso aí, ele assumirá a função de transitividade indireta, tá certo? Porque há a necessidade de uso da preposição. Vejam, o apresentador do programa do Jô, o Jô Soares, sempre terminava o seu programa com a seguinte frase: obrigado por virem assistir ao vivo. Assistir ao quê? Ao programa do Jô. Por presenciarem o programa do Jô, por verem, tá? Então, assistir aqui assume a transitividade indireta, a necessidade da preposição aqui. Agora, no sentido de pertencer, de caber, tá? Essa preposição também é exigida, por quê? Porque a transitividade também é direta. Esse direito assiste, esse direito cabe, esse direito pertence a quem? Essa é a pergunta ao jovem. Tá? Transitividade indireta. Né? Então, assistir, quem assiste, assiste ao quê? Né? Quem presencia, presencia ao quê? Tá? Quem vê, vê o quê? Né? Quem pertence, pertence ao quê? Ou a quem? O cabe o quê? Então, todas essas situações me levam à transitividade indireta. Agora, preste muita atenção. Ele assume uma intransitividade, o verbo assistir. Assume uma intransitividade. Quando ele tem o sentido de morar, de residir. Ou seja, deve vir acompanhado de uma adjunta adverbial. Essa intransitividade justamente me dá a perspectiva não por ser transitivo direto ou indireto, mas por exigir, um adjunto adverbial, no caso aqui de lugar. Né? Meus avós assistem, moram, residem onde? Em Aracaju. Tá certo? Então, aqui ele vai assumir a perspectiva da intransitividade. Então, percebam aí, o verbo assistir, temos 4 ocorrências diversas e eu repito, muitas vezes não nos atemos a essas ocorrências justamente por não utilizarmos o verbo assistir com a frequência necessária para que consigamos lembrar dessas situações de pertinência. Ok? Vamos lá adiante. O verbo chamar também é uma situação bastante interessante que talvez a gente não perceba quando utilizamos. Olha, o verbo chamar no sentido de pedir para vir. Ele é um transitivo direto. Vejam só o exemplo. Chamou os bombeiros, chamou a polícia. Então, aqui o verbo chamar está com a perspectiva de pedir para vir. Então, ele vai ser um transitivo direto. No entanto, quando o verbo chamar estiver com o sentido de invocar, né, de implorar, ele é transitivo indireto. Né? E aí, nesse caso, a preposição exigida vai ser a preposição por. Tá? Então, a mãe chamou, a mãe implorou, a mãe invocou. Invocou por quem? Pela filha. Tá certo? Pela ajuda. Então, nessa situação aqui, o verbo chamar é transitivo indireto. Sempre lembrando, transitividade indireta não exige complemento preposicional, transitividade indireta exige. Tá certo? Se é transitivo direto, o objeto é direto. Se é transitivo indireto, o objeto é indireto. Bem,
Na terceira ocorrência aqui, na letra C, estamos listando 4 exemplos que são perfeitamente possíveis de se utilizar. Alguém chamou o juiz de irreverente, temos aqui a preposição, certo? O verbo chamar, exigindo 2 complementos, certo? O direto e o indireto. Alguém chamou, mais uma vez, o verbo aqui com 2 complementos. Alguém chamou ao juiz, também o mesmo verbo e duas objetividades. Alguém chamou, mais uma vez, ao juiz irreverente. Essas 4 possibilidades aqui são aceitáveis. Por quê? Porque o verbo chamar está com o sentido de denominar, tá? De indicar. Ele aí, nesse sentido, é transitivo direto, tá? E indireto. Exige sempre um predicativo do objeto, preposicionado ou não. Tá? Por isso, todas essas situações aí embaixo são perfeitamente aceitáveis. Porque se você pergunta, alguém chamou, chamou quem? O juiz. Tá? Objeto direto, não precisa complemento, transitivo direto. Chamou o juiz. Chamou o juiz de quê? Né? De irreverente. Alguém chamou quem? O juiz. Chamou o juiz de quê? Irreverente. Não há necessidade. Né? Alguém chamou ao juiz, aí ele já assume outra perspectiva, né? De transitividade, direta e indireta, de irreverente. Então, essas situações, todas elas aí são perfeitamente possíveis com o verbo chamar. Ok? Agora, prestem atenção. Se o verbo chamar estiver na situação de emprego de denominação. Tá aqui, ó. Denominação, tá certo? Ok, gente? Se não entenderem, mais uma vez, digo a vocês que coloquem lá na nossa aba de dúvidas que estaremos prestes a atendê-los, ok? Verbo chegar, bastante fácil, né? Dentre os vários sentidos, ambos são verbos transitivos. Ambos quem? Chegar e ir, certo? As duas situações me remetem à intransitividade, pois quando indicam situação de lugar, é assim que eles agem, e aí, prementemente, a necessidade também da preposição a. Veja só os exemplos. Pela manhã, as crianças foram. Está aqui o verbo, né? Verbo ir, foram. Foram onde? Ao parque. Né? Pela manhã, as crianças chegaram. Olha aqui o verbo chegar, certo? Ir e chegar ao parque. As duas situações com a mesma preposição a. Chegou a Salvador. Ó, aqui o lugar, o verbo, mas a preposição irão a Brasília. Os dois verbos também empregados. Então, todas as vezes, gente, que formos utilizar o verbo ir, chegar, quem chega, chega a algum lugar, ou chega de algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar, tá? Quem vem, vem de algum lugar, preposicionado, ok? Esquecer e lembrar. Bem, esses verbos são verbos transitivos diretos, ou seja, eles não há, por serem diretos, não há necessidade aí de uso da preposição. São pronominais, ou seja, eles não podem vir acompanhados de pronomes oblíquos também, tá certo? Nesse caso aqui, ó, tá? Veja só, nesse caso de serem transitivos direto, tá certo? Então, eles não têm a necessidade de pronomes oblíquos. Então, eu lembrei o aniversário, né? Eu lembrei o aniversário. Se eu não tiver esses pronomes oblíquos aqui, gente, né? Junto desses verbos, esquecer de lembrar, eles serão transitivos diretos. Então, não há necessidade de pronome. Agora, veja só esses exemplos aqui, olha. Eu me lembrei, ele se esqueceu. Então, observei os verbos esquecer e lembrar. E próximo a eles, eu tenho esses pronomes oblíquos. Aí, de cara, você já sabe, eles serão transitivos indiretos, tá certo? Então, eu me lembrei do aniversário, porque aí quando a gente coloca esses pronomes oblíquos, né, obrigatoriamente eu tenho que colocar as partículas preposicionais aqui, esses pronomes oblíquos, tá? Por causa dos pronomes oblíquos, perdão. Então, a preposição de estará sempre acompanhando essa perspectiva dos oblíquos aqui. Então, ele esqueceu o presente, ele se esqueceu do presente. Tá? Eu lembrei o aniversário, eu me lembrei do aniversário. Ok? O verbo esquecer e lembrar. Não está ali ao lado dele o pronome oblíquo, ele vai ser transitivo direto. Então, o complemento dele não vai ser preposicionado. No entanto, se eles estiverem acompanhados dos pronomes oblíquos, aí sim, certo? Serão transitivos indiretos.
E aí a necessidade das preposições. Bom, o verbo informar é transitivo direto e transitivo indireto, certo? Ele admite as duas construções com o mesmo sentido. Temos aí somente que observar os componentes que regem essa oração, pois para informar algo ou alguma coisa a alguém, tá certo? Ele tem um sentido. Se for para informar alguém de algo ou sobre alguma coisa, ele vai ter uma outra perspectiva. Vejamos só. Na primeira situação, eu estou informando algo ou alguma coisa para alguém. Então, olha, o professor, né? Está agindo. Aqui é o agente. O professor informou, tá? Informou algo a alguém ou alguma coisa a alguém. Vamos observar aqui, olha, o novo horário. O novo horário ele está informando algo, alguma coisa. Para quem? Para os alunos. Então, o professor informou o horário aos alunos. Transitivo informou. Informou o quê? Transitivo direto. O horário. A quem? Os alunos. Para informar alguém de algo sobre alguma coisa. Observe cá. Ó, ninguém informou. Informou os torcedores. Sobre o quê? Do cancelamento dos jogos. Ó, sobre o cancelamento dos jogos. Então, tá aqui, ó, preposição. Informou os torcedores o novo horário. Aos alunos do cancelamento. Então, cuidado com essa perspectiva do verbo informar, que a gente utiliza ele no nosso cotidiano, mas não observamos se estamos informando algo ou alguma coisa a alguém, ou estamos informando alguém de algo sobre alguma coisa, tá certo? Então, se tiver com essa segunda estrutura aí, ninguém informou aos torcedores do cancelamento, sobre o cancelamento, tá certo? Ok? Bem, aí temos mais um verbo aí, né? Mais uma situação de uso, onde os verbos são transitivos indiretos e vão exigir a preposição a. O verbo obedecer e desobedecer, tá certo? Obedecer e o seu contrário aqui, tá certo? Perspectiva contrária. Os alunos devem obedecer aos regulamentos, né? Transitividade indireta. Os alunos desobedeceram às leis. Todos dois regidos aí, ó, por preposição, todos os dois são verbos transitivos indiretos e por conta disso eles exigem a preposição a, tá certo? Quem obedece, obedece a algo ou a alguém, tá certo? Tá certo? Vamos lá. O verbo pagar e perdoar. Eu tenho aí três perspectivas de uso desse verbo pagar ou perdoar, desses verbos aí. Eles são transitivos diretos quando o objeto se refere a coisa. Então, lembram lá no início da nossa apresentação que eu disse que temos que observar algumas vezes o complemento dessa oração para vermos a significância de transitividade direta ou indireta do verbo? Aí estão os exemplos. Olha só. Pagaram. Vou observar o que é que vem depois. Pagaram o quê? Estou me referindo a coisas, tá certo? Dívida, né? Dívida e erros, ok? Então, está aqui o verbo pagar, certo? Pagaram o quê? A dívida. Perdoou o quê? Os erros. Os dois aqui estão funcionando como transitivos diretos. Então, não teremos a necessidade de utilizarmos aí preposições quanto à complementação dos objetivos. Agora, veja só. Eles serão indiretos quando o objeto se referir a quem? A pessoas. Isso aí é muito lógico. Então, pagamos. Se você for observar aqui, ó, né, estou me referindo à pessoa, né, ao dono da padaria. Pagamos, padaria, dono da padaria. Pagamos, dono da padaria. Então, quem paga, paga a alguém. Né? Então, pagamos ao dono da padaria. Né? Então, se eu quisesse juntar as duas situações, eu poderia dizer assim, ó, pagamos a dívida ao dono da padaria. Perfeitamente correto? Ok, né? Perfeitamente correto. Então, transitividade e intransitividade aí ao mesmo tempo, né? Eles são transitivos diretos e indiretos quando admitem os dois tipos de objetos, que é o que eu acabei de informar agora, tá certo? Justo? Adiantemos então. Bem, o verbo preferir, né? Muito simples aí, só coloquei um exemplo, porque não cabe muita explicação, no entanto, percebemos muita gente utilizando aí com a situação de uso preposicional inadequada. Veja, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, quem prefere algo a outra coisa. Então, veja só, exige a preposição a, como a gente tem aqui na oração. Prefiro a água, certo? Ao refrigerante, certo? Nesse sentido aqui, quem prefere algo a alguma coisa. Prefiro a água
ao refrigerante, certo? Então, o verbo transitivo direto e indireto, preferir. Já o verbo querer, ele tem duas perspectivas, né, de observações, porque em uma vai parar a usualidade a transitividade direta, perdão, e a outra transitividade direta. Quando é que isso ocorre? Se querer estiver com o sentido de desejar, nesse sentido a gente vai observar a transitividade direta. Ó, todos querem, pergunta ok, o mesmo lugar. Mas aqui, ó, no sentido de gostar, de amar, ele vai ser transitivo e direto. É só fazer a pergunta ao verbo. A mulher queria muito. Queria muito a quem? Ao marido. Amava muito a quem? Ao marido. Gostava muito de quem? Do marido. Tá? Então, cuidado. Se o verbo querer tiver com sentido de desejar, transitivo direto. Se o verbo querer estiver com sentido de gostar, amar, tá certo? Ele vai ser transitivo indireto. Tá? Naturalmente, o verbo querer, veja, eu quero isso, né? Eu quero estudar, eu quero sair com você, eu quero. Todas as vezes que esse verbo querer estiver atrelado a um infinitivo, logicamente nós não teremos aí situação de transitividade ou intransitividade e observação do que vem depois, tá certo? Estamos aí tratando do verbo querer na função transitiva ou direta ou indireta quando ele exige um complemento, tá? Porque se você perguntar aqui, todos querem, né? E não ou colocar um complemento, ele não vai ter sentido, né? Certo? Bem, simpatizar e antipatizar. Temos aí mais uma situação de palavras com significâncias contrárias, né? Simpatizar e antipatizar, eles são verbos transitivos indiretos e eles exigem preposição com, porque quem simpatiza ou antipatiza faz isso com algo, tá certo? Com alguém, tá? Eu simpatizo muito. Simpatizo com quem? Com o novo síndico. As pessoas antipatizaram com quem? Com o novo síndico. Então não pense duas vezes. Antipatizar, simpatizar são indiretos e exigem preposição com, tá certo? Ele foi simpático, ele simpatizou com alguém. Já com o verbo visar, né, no sentido de pretender, né, ou seja, eu tenho a pretensão, a ação visou o bem comum, a ação pretendeu o bem comum. Nesse sentido de pretensão, ele é transitivo e indireto. Então, ele vai ter a exigência da preposição a, certo? Por quê? Porque quem visa alguma coisa, pretende alguma coisa, certo? Nesse sentido aí a preposição a. Por muito tempo o candidato pretendeu, né? Ao quê? Ao cargo de presidente. Transitividade direta, certo? Rege aí preposição a, objetivo indireto, o verbo com função indireta, né? Rege aí a preposição a. Agora, já no sentido de mirar um alvo, por um visto, né? Por um visto, ele é transitivo direto. Transitivo direto vai exigir preposição? Não, certo? Se é transitivo direto, não exige. Então, visou o alvo, mas não atirou, né? Mirou o alvo, né? Certo? Objetividade do alvo, mas não o acertou. Estamos já terminando, né? Passamos aí para nossa prática. Eu espero que vocês tenham conseguido captar todas essas situações de uso do verbo. Hoje foi bem rapidinho, né? Essa situação da regência verbal são tópicos que estamos passando aqui porque é um conteúdo muito vasto. Há necessidade, e eu já os oriento, para que observem alguma gramática. Vocês podem baixar alguma gramática na internet e observarem. Tem quadros, né, sugestivos de todos os verbos e sua regência. Né? Vou dispor essa semana para vocês, no nosso ambiente virtual, uma tabela com a disposição de vários verbos e suas situações de regências, lá dizendo se são transitivos diretos, se são transitivos indiretos, e quando da ocorrência da transitividade indireta, as preposições que a gente tem que colocar lá ao lado de cada um. E aí eu vou dispor para vocês uma prática, né, muito simples, são 5 situações de uso do verbo, né, e o que é que a gente está pedindo aí? Que observem esses verbos que estão destacados, certo? Está aqui, ó, marcando, ó, acariciava, satisfizeram, retirar,
ver e pressupor. Todos esses 5 verbos aí, eles são destacados, então solicito que vocês observem cada situação de uso dessa e façam a substituição pelos verbos que estão aqui sugeridos entre parênteses, tá certo? Coloquem lá a resposta no AVA, certo? No nosso ambiente virtual, na nossa plataforma, e esta semana que se aproxima, a partir da terça-feira, nós colocaremos aí um post com as respostas e as frases de cada um, e junto delas aí essa tabela, né, contendo mais um exercício, né, vamos colocar mais um exercício complementar e uma tabela aí dispondo esses verbos que exigem essa atenção maior por conta da regência, certo? Bem, gente, vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Estejam sempre à disposição da nossa faculdade, deste professor. Espero que tenham aprendido e se tiverem alguma dúvida, por favor, disponham lá no nosso ícone de dúvidas que estaremos à disposição, tá ok? Mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.